Gente, amanhã tem live do jogo Brasil e Bélgica. Brasil, mixer.com/coisnerd. Mas a gente não tá aqui pra falar disso. Tá sim, a gente vai falar também. da Bélgica. A gente está encantado com um jogador da Bélgica, o Lukaku. Lukaku foi o jogador que recentemente falou bem do Neymar, né? É, isso pipocou na minha página do Facebook e eu parei pra ouvir. Eu tomei um susto, porque é raro você ver um gringo falando português. O cara fala 6 línguas e ele aprendeu português enquanto ele jogava na Inglaterra e tinha 2 jogadores brasileiros no time dele. Ele ia conversando e aprendendo português. O Davi Luiz e o William. Mas ele não só aprendeu já português, não. Ele adora churrasco, feijoada e guaraná. Tipo, ele é o Jeff do Davi Luiz. Não, o Jeff não fala português. Não, mas ele entende, ele tá no caminho. Não desmerece o Jeff. Tudo bem. Mas o vídeo é sobre o Lukaku, esse jogador da Bélgica. Agora eu tô até menos sentido se a gente perder pra Bélgica, porque eu quero o sucesso desse cara agora. Cara, esse cara merece. tem uma história de vida sensacional. Quando todo mundo tava falando mal do Neymar agora nas entrevistas coletivas e coisas do tipo, ele foi defender o Neymar. Ele vai jogar contra o Neymar. Com respeito, né? O cara é humilde e tal. E a história dele é de criança pobre na Bélgica, ele é filho de imigrantes que não tinham o que comer. Ele fez um relato pra uma revista especializada e a história dele começa assim: o dia que ele se tocou que a família era quebrada. Foi quando ele viu a mãe dele na frente da geladeira chacoalhando uma garrafa de leite porque ela tinha adicionado água no leite pra render. Com 6 anos, ele teve a noção que isso era representatividade da pobreza deles. Porque naquele dia ele decidiu que ele ia ser jogador de futebol e ia tirar a família daquela situação. Aos 6 anos! Ele virou pro pai e falou assim: quando que eu posso ser jogador profissional de futebol? O pai falou: 16 anos. Ele, com 16 anos, eu vou ser jogador profissional, vou tirar a família daqui. E ele botou isso como determinação dele. Aí ele começou a jogar bola já, estudante, como criança. E ele conta que cada partida que ele fazia era uma final de Copa do Mundo pra ele. Ele sabia que ele queria ser jogador de futebol, mas não sabia como ser. Então quando ele começou a carreira dele lá, criança ainda, ele quebrava todo mundo no campo. A visão dele de futebol era assim: eu vou entrar e vou matar um. É assim que eu mostro que eu tenho vontade. Estragando a canela dos outros. E ele fala que ele cresceu e ficou a estatura acima da média dos outros meninos da idade dele. E os pais cobravam o documento pra ele provar que ele tinha 11 anos, pra jogar com os meninos de 11 anos. E ele falou que uma vez não deixaram ele jogar enquanto ele não provasse. Ele foi lá, pegou o documento dele e falou: eu tenho 11 anos. E naquele dia ele pensou com ele: agora eu já queria quebrar o seu filho em campo, eu vou quebrar seu filho de verdade. Eu espero Quando que ele o tenha pai reclamava muito dele, ele mirava o filho do cara no campo. Você não tá entendendo. Eu espero que ele tenha mudado pra valer pra não quebrar o Neymar. Cuidado. O pai do Neymar. O pai do Neymar te acha legalzão, tá? Acha que você deveria estar jogando e a sua idade é exatamente a sua idade, tá bom? Tipo, ele mirava os moleques se o pai reclamasse. Quem é seu filho? Aquele é seu filho? Beleza. Aquele ali é seu filho? Beleza. Mas ele foi construindo... Como é que tá o plano de saúde? Mas ele foi construindo a carreira dele, tá? Ele começou a jogar e começou a se destacar. A família dele não tinha televisão, que lá é na TV a cabo. E como você não tem dinheiro nem pra comprar o leite, você então tipo assim, pobre, é a primeira coisa que rola. Ele chegava na escola e os colegas estavam todos comentando sobre os voleios que tinham acontecido na final da Copa, sobre a jogada do Zidane. E ele disfarçava falando que tinha visto, mas ele nunca viu. Não, o garoto foi um garoto que viveu pra futebol. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais, assim, não tinha com que passar o tempo. Nem o futebol ele tinha, porque era tudo na cabeça dele. Era tudo na cabeça. Não tinha jogo de futebol na televisão, gente. Ele não podia ter. Só que ele jogou futebol. E ele conseguiu entrar na escolinha de um time da cidade e tudo mais. E ele fez uma aposta com o técnico. Ele tava no banco, aí ele falou pro técnico colocar ele pra jogar. Porque ele falou: me coloca pra jogar que até dezembro eu faço 25 gols. O técnico riu na cara dele. Aí falou: quer apostar? O cara se bancava, né? Quer apostar? O técnico, vamos lá. Ele: se eu ganhar, você vai lavar as vans que carregam os jogadores e fazer panqueca pra todo mundo aqui. Aí o cara: fechado, mas se você perder, você fica no banco. Ele: fechado. Até novembro ele tinha feito os 25 gols e já tava comendo panqueca. Um mês antes. Aí como é que ele falou? Nunca aposte nada com um menino com fome. Você não sabe o que te espera. Não, mas o cara fala 6 línguas. Eu não consigo compreender, eu não consigo falar 2 direito. Tudo bem, eu entendo ele falar francês, holandês e inglês. Porque francês e holandês são as 2 línguas dominantes na Bélgica. Mas nem todo belga fala as 2 línguas. Fala as 2 línguas, na verdade, o norte fala holandês, o sul fala o francês. É uma coisa dessa. Tem um percentual que fala alemão. E não é holandês, é Flemish que eles chamam. É uma variação do
holandês. E tem várias outras línguas de minorias que são faladas ali, que estão desaparecendo. Eu entendo o cara falar essas três. Por quê? Duas línguas da Bélgica, francês e o holandês, o Flemish, e o inglês, que é a língua franca. Que é a que eles usam, inclusive. Como todo mundo fala um monte de língua, o inglês é o normal. Era o que acontecia quando eu morei na Alemanha. Eu morei na borda, na divisa com a Dinamarca. Então, quando o povo da Dinamarca vinha pra Alemanha e não sabia falar alemão, trocava pro inglês. Ou quando os negócios alemães queriam vender alguma coisa pra dinamarquês, não tinha ninguém que falasse dinamarquês, normalmente tinha, o inglês era a língua que você usava. Então eu entendo o cara falar essas três. E além dessas três, ele fala português, espanhol e suahili. Suahili é a língua dos pais, espanhol ele aprendeu e ele fala português também. E você viu a entrevista? Ele fala fluente, ele é fluente. Ele é fluente. Ele fala que entende tudo, mas não consegue falar tudo. Realmente, ele erra umas conjugações de verbo, coisas tipo, mas tipo, assim, compreensível. Entender, o cara né? nunca foi pra escola pra aprender português. Ele nunca fez intercâmbio no Brasil. A história dele é massa. Um dos pontos mais emocionantes foi quando ele falou que o avô dele fez ele prometer que ele cuidaria da mãe. E ele já tava na carreira, né? Era adolescente ainda, mas não tinha chegado aos 16. Aí o avô virou e falou assim: não, eu quero que você cuida da minha filha. Você cuida da minha filha? E ele prometeu pro avô que ia cuidar da mãe. 5 dias depois o avô faleceu, gente. Caramba. Isso foi um marco pra ele. E aí na entrevista ele falando que tudo que ele queria era que o avô visse que de fato ele cuidou da mãe e deu uma nova vida pra mãe. E a história de como ele começou a jogar profissionalmente, o time titular do clube da cidade dele pediu pra ele jogar. Ele ainda não era profissional, ele era sub-19. E aí um belo dia ele tá na casa dele, toca o telefone, vem pra cá agora que o time tá na final e eles querem você. Tipo, o time profissional. Imagina o que é isso na cabeça do guri. Tinha 16 anos. Tinha 16? 16 anos. Caramba. E aí assim, foi a promessa do pai, né? Ele falou que com 16 ele ia jogar, com 16 anos e 11 dias ele tava entrando num campo profissional pra uma final de futebol profissional. E tem aquela história, os jogadores do time estavam saindo do ônibus, todo mundo de terno, tudo certinho, bonitinho, aí sai ele com um moletom todo gasto. Agasalho gasto e sapato furado. Cara, é emocionante você ver essas histórias, né, de superação. Inspirador demais. Tipo assim, eu vou torcer pro Brasil, eu quero que pelo menos ele faça um gol. O Brasil ganha, mas ele faz um gol. Mas todas essas histórias, obviamente, a gente tá falando dele, mas é uma realidade pra muitos jogadores brasileiros também. O Lukaku é um na Bélgica, o do Brasil, assim, deve ser tipo metade do time. Tem 7 jogadores que cresceram sem o pai. Tem isso mesmo no Brasil, tipo assim, a taxa de abandono parental, abandono paternal é muito alta. Muita gente que cresceu sem a figura do pai perto. A mãe conseguiu dar todas as condições pros caras poderem lá treinar, se tornarem jogadores profissionais e tal. Imagina o sacrifício da vida dessas mulheres, cara. Cara, deve ser... No Brasil é complicado. Eu sei que agora a profissão de youtuber tá se tornando a profissão mais popular entre jovens pro futuro, que eles querem ser. Mas jogador de futebol dominou isso por muito tempo. Porque pra muita gente no Brasil, futebol é a única esperança de ascensão social. É um país em que o dinheiro que sua família tem, o nome que a sua família tem, os contatos que você consegue estabelecer durante a vida são muito importantes pro seu sucesso. Mais importantes até do que a sua capacidade individual. E a galera tem uma noção no Brasil de que peneira, na peneira, eu tenho a mesma chance que o filho do médico. Eu tenho a mesma chance que o filho do advogado. É uma carreira que eu posso perseguir e não vai ter as mesmas barreiras sociais que tem todas as outras na nossa sociedade. É claro que assim, a gente sabe que numa peneira, o filho do médico vai estar melhor nutrido, vai ter um calçado melhor, vai ter tudo isso, então... No sistema não é perfeito, mas são situações em que as barreiras sociais que a gente tem na sociedade um pouco menores, são bem menores. O olheiro lá não quer saber seu sobrenome, não quer saber a sua cor de pele, não quer saber quem é seu pai, não quer saber quanto dinheiro sua família faz por mês. Você é o jogador que vai jogar bem e vai dar título pro time. Então ele quer você. Acho que por isso que o Brasil é tão fascinado com essa coisa de jogador de futebol. Não sei se você viu, o Globo colocou um vídeo com uma coletânea de pessoas torcendo pro Brasil em outros lugares do mundo. Eu não vi, não, mas eu já vi várias coisas de outras Copas. Tem uma cena tipo e você fala, isso é no Brasil. Não é, tá acontecendo na Jamaica. Aí você fala... Eu lembro que na Copa, 2 Copas atrás, mostraram as ruas em alguma cidade da Angola. Parecia que tava no Brasil o povo comemorando. Tipo assim. Muito igual, assim, é muito... Eu não conheço outra seleção que empolgue desse jeito. A Inglaterra, canadense não torce pra Inglaterra aqui. E é o mesmo reino. Não no mesmo país, mas tipo assim, eles estão sob a mesma rainha, vamos colocar. Não torce. Agora, pro Brasil, tem o fato de ser o maior campeão, o pentacampeão, quem tem mais títulos, acho que isso conta. Tem muito dessa coisa de ser multirracial. Então pessoas de vários lugares do mundo que não se veem representadas, olha aquele povo ali miscigenado, meio que se identifica com eles. Gente, é incrível. Você entra num táxi em qualquer país do mundo, eles vão perguntar, e o Ronaldinho, o Pelé? Agora tá passando
começando a ser o Neymar. Ronaldinho foi muito tempo. Ronaldinho, muito depois da aposentadoria dele, você entrava no táxi Brasil, o Ronaldinho. Ronaldinho, Isso é muito louco, cara. A gente não tem noção quando tá no Brasil do que é essa febre sobre o Brasil fora do Brasil. Muito legal e é muito emocionante. Mas amanhã tem jogo. Brasil e Bélgica. A gente vai ficar alegre. Se o Brasil ganhar, a gente vai ficar muito alegre. A gente vai torcer pro Lukaku ter sucesso na vida. Se o Lukaku ganhar, a gente vai ficar menos alegre, mas, tipo, eu gosto do Lukaku. O cara é legal, tá? O cara é legal. O cara se preocupou em aprender português. Se o Lukaku ganhar do Brasil, eu vou torcer pro Lukaku. Antes, não. Só se ele ganhar. Vemos vocês amanhã. Até mais. Tchau.